Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Mas, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã também a vossa fé. Sim, e se somos considerados falsas testemunhas de Deus, porque testificamos de Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Ainda estáis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo do 12 ao 19. Se não houver ressurreição. Nossa religião não se baseia em opiniões, mas em fatos. Às vezes, ouvimos pessoas dizendo: essas são as suas opiniões e estas são as nossas. Quaisquer que sejam as suas opiniões, isso é irrelevante. Quais são os fatos? Afinal, se quisermos um alicerce firme, precisamos nos ater aos fatos. Ora, os grandes fatos do Evangelho são que Deus se encarnou em Cristo Jesus, que ele viveu aqui uma vida de santidade e amor, que morreu na cruz pelos nossos pecados, que foi sepultado no túmulo de José, que ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, que depois de algum tempo ascendeu ao trono do Pai, onde agora está sentado, e que ele virá em breve para ser o nosso juiz. E naquele dia os mortos em Cristo ressuscitarão em virtude da sua união com ele. Ora, muito em breve, dentro da Igreja de Deus, surgiram pessoas que começaram a questionar os princípios fundamentais e cardinais da fé. E isso acontece até hoje, quando aqueles que estão fora da igreja negam que Cristo é o Filho de Deus, negam seu sacrifício expiatório e negam sua ressurreição. Não nos surpreendemos. São incrédulos e estão agindo de acordo com a própria profissão de fé. Mas quando homens dentro da igreja de Deus se dizem cristãos e ainda assim negam a ressurreição dos mortos, então nossa alma se comove profundamente, pois é um mal gravíssimo e solene duvidar dessas santas verdades de Deus. Eles não sabem o que fazem, não conseguem enxergar todas as consequências de sua incredulidade. Se pudessem, seria de se esperar que recusassem horrorizados e deixassem a verdade de Deus permanecer onde deve permanecer, onde Deus a colocou. A ressurreição dos mortos tem sido atacada e continua sendo atacada por aqueles que se dizem cristãos, até mesmo por aqueles que se dizem ministros cristãos, mas que, no entanto, descartam a própria ideia da ressurreição dos mortos, de modo que hoje nos encontramos, em certa medida, na mesma condição em que a igreja de Corinto se encontrava quando, em seu próprio meio, surgiram homens que professaram ser seguidores de Cristo e afirmavam que não havia ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo, tendo prestado seu testemunho e recapitulado o testemunho sobre a ressurreição de Cristo, passa a mostrar as terríveis consequências que adviram se não houvesse ressurreição dos mortos e se Cristo não tivesse ressuscitado. Ele mostrou que esta era uma verdade fundamental de Deus e que, se fosse retirada, muito mais se perderia do que eles supunham. Na verdade, tudo se perderia, como Paulo prosseguiu demonstrando. Amados amigos, jamais adulteremos a verdade de Deus. Considere essencial desfrutar do conforto da verdade e aprender as lições espirituais da palavra de Deus, sem me colocar na posição de criticá-la. E considero imensamente mais proveitoso para minha alma adorar com fé do que inventar objeções com incredulidade, ou mesmo tentar refutá-las com afinco. Refutar objeções é um trabalho interminável. Quando se elimina um grupo de pessoas, outro surge, e quando se derrota legiões de dúvidas, os que duvidam continuam a atacar como rãs no Egito. É um trabalho inútil,
não serve a nenhum propósito prático. É muito melhor crer firmemente naquilo que professamos crer e seguir, com todas as bênçãos que recebemos do Senhor em nosso coração e alma, até as suas plenas consequências. Uma das verdades mais firmemente acreditadas entre nós é que haverá uma ressurreição de todos os que dormem em Cristo. Haverá uma ressurreição tanto dos ímpios quanto dos piedosos. Nosso Senhor Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouviram viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para a condenação. Paulo declarou perante Félix a doutrina da ressurreição dos mortos, tanto os justos como os injustos. Mas seu argumento com os coríntios referia-se especialmente aos crentes que ressuscitarão dos mortos e estarão com Cristo no dia da sua vinda, vivificados com a vida que o vivificou e ressuscitados para participar da glória que o Pai lhe deu. O argumento de Paulo começa aqui, e este será o nosso primeiro ponto. Se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. Se a ressurreição dos mortos é impossível, Cristo não pode ter ressuscitado. Ora, os apóstolos testemunharam que Cristo havia ressuscitado. Eles o encontraram, estiveram com ele e o viram comer um pedaço de peixe assado e um favo de mel em certa ocasião. Viram-no realizar atos que não poderiam ser realizados por um espírito, mas que exigiam que ele fosse carne e osso. De fato, ele disse: um espírito não tem carne nem ossos, como vocês veem que eu tenho. Um deles colocou o dedo no lugar dos pregos e foi convidado a cravar a mão no lado de Cristo. 2 deles o reconheceram na partilha do pão, um sinal familiar pelo qual o reconheceram melhor do que por qualquer outra coisa. Eles ouviram falar, reconheceram o tom de sua voz, não foram enganados. Em certa ocasião, 500 deles o viram de uma só vez, ou, se havia alguma possibilidade de engano quando estavam todos juntos, não foram enganados quando o viram, um a um, e entraram em comunhão pessoal muito íntima com ele, cada um de uma maneira diferente. Ora, diz Paulo, se não há ressurreição dos mortos, se isso é impossível, então, é claro, Cristo não ressuscitou. E ainda assim todos nós vos asseguramos que o vimos e que estivemos com ele. E vós haveis de pensar que somos todos mentirosos e que a religião cristã é uma mentira, ou então haveis de crer que há ressurreição dos mortos. Mas diz alguém: Cristo pode ressuscitar, mas não o seu povo. Não é assim. De acordo com a nossa fé e firme convicção, Cristo é um com o seu povo. Quando Adão pecou, toda a raça humana caiu nele, pois eram um com ele, em Adão. Todos morreram. Mesmo aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão morreram. Até mesmo sobre as crianças, a sentença de morte se concretizou porque elas eram um com Adão. Não há como separar Adão da sua posteridade. Ora, Cristo é o segundo Adão e tem uma posteridade. Todos os crentes são um com ele e ninguém pode se separar dele. Se eles não vivem, então ele não viveu. E se ele não ressuscitou, então eles não ressuscitarão. O que aconteceu com ele também deve acontecer com eles. Eles estão tão unidos, a cabeça e os membros, que não há como separá-los. Se ele tivesse dormindo um sono eterno, então toda alma justa teria dormido mesmo. Se ele ressuscitou, eles também devem ressuscitar, pois ele os tomou para si, para serem parte integrante de seu próprio ser. Ele morreu para que eles pudessem viver, porque ele vive e eles também viverão,
e na sua vida eterna serão para sempre participantes. Este é, portanto, o primeiro argumento de Paulo em favor da ressurreição dos justos, que, visto que Cristo ressuscitou, eles também devem ressuscitar, pois são identificados com ele. Segundo, mas agora ele prossegue com seu assunto, argumentando não tanto sobre a ressurreição de outros, mas sobre a ressurreição de Cristo. E seu próximo argumento é que, se não há ressurreição, a pregação apostólica falha. Se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é vã. E se somos considerados falsas testemunhas de Deus, porque testemunhamos de Deus, dizendo que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é verdade que os mortos não ressuscitam. Se Cristo não tivesse ressuscitado, os apóstolos seriam falsas testemunhas. Quando alguém presta falso testemunho, geralmente tem um motivo para fazê-lo. Qual era o motivo desses homens? O que eles ganharam a prestar falso testemunho da ressurreição de Cristo? Seria tudo perda e nenhum proveito para eles se ele não tivesse ressuscitado. Eles declararam em Jerusalém que ele havia ressuscitado dos mortos e imediatamente começaram a prendê-los e a matá-los. Os que sobreviveram prestaram o mesmo testemunho. Estavam tão convictos disso que foram a países distantes para contar a história de Jesus e de sua ressurreição. Alguns foram a Roma, outros à Espanha. Provavelmente alguns chegaram até esta remota ilha da Grã-Bretanha. Onde quer que estivessem, ele era o Salvador de todos os que nele confiavam. Assim pregavam sempre. E o que aconteceu com eles? Posso dizer, com Paulo, que foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados e mortos à espada, andavam vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e atormentados. Eles foram levados repetidas vezes perante o imperador romano e os procônsules, e ameaçados com a morte mais dolorosa. Mas nenhum deles jamais retirou seu testemunho a respeito da ressurreição de Cristo. Mantiveram-se firmes em sua afirmação de que o conheceram em vida. Muitos deles estiveram perto dele na morte e todos tiveram comunhão com ele após a ressurreição. Declararam que Jesus de Nazaré era o Filho de Deus, que morreu e foi sepultado, que ressuscitou e que havia salvação para todos os que nele crescem. Seriam esses homens falsas testemunhas? Se sim, seriam as mais extraordinárias falsas testemunhas que já existiram. Qual era a sua moral? Que tipo de homens eram? Eram bêbados? Adúlteros? Ladrões? Não eram os mais puros e melhores da humanidade. Não, eram os mais puros e melhores da humanidade. Seus adversários não podiam acusar ninguém de sua conduta moral. Eram eminentemente honestos e falavam com convicção. Como já disse, sofreram por seu testemunho. Ora, segundo a lei, o testemunho de 2 homens era aceito. Mas o que dizer do testemunho de 500 homens? Se era verdade quando declararam pela primeira vez que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, é igualmente verdade agora. Não importa que o vento tenha ocorrido há quase 1900 anos. É tão verdade agora quanto era naquela época. Os apóstolos prestaram um testemunho que não podia ser negado e assim permanece até hoje. Não podemos presumir que todos esses homens apostólicos eram falsas testemunhas de Deus. Se sequer supomos que eles estavam enganados sobre este assunto, devemos suspeitar do testemunho deles sobre tudo o mais. E a única conclusão lógica é abandonar o Novo Testamento por completo. Se eles estavam enganados quanto à ressurreição de Cristo, não são testemunhas confiáveis sobre mais nada. E se foram desacreditados, toda a nossa religião desmorona com eles. A fé cristã, e especialmente tudo o que os apóstolos construíram sobre a ressurreição de Cristo, deve ser descartada como uma completa ilusão. Eles ensinavam que a ressurreição de Cristo era a prova de que seu sacrifício foi aceito, que ele ressuscitou
para a nossa justificação, que sua ressurreição era a esperança dos crentes nessa vida e a garantia da ressurreição de seus corpos na vida futura. Você deve abandonar toda a sua esperança de salvação no momento em que duvidar da ressurreição do Senhor. Quanto a Paulo, que se coloca ao lado dos apóstolos e diz: se Cristo não ressuscitou, somos considerados falsas testemunhas de Deus. Atrevo-me ao apresentá-lo como uma testemunha singular e extremamente convincente. Não preciso lembrar-lhes como, a princípio, ele se opôs a Cristo. Era um fariseu dos fariseus, um dos membros mais intolerantes da seita que odiava o próprio nome de Cristo. Possuía uma justiça que superava as dos homens de sua época. Era um líder religioso e perseguidor, e ainda assim estava tão convicto da aparição de Cristo a ele no caminho para Damasco, que a partir daquele momento converteu-se completamente e pregou com fervor a fé que antes blasfemava. Há uma honestidade em Paulo que convence imediatamente. E se ele não tivesse visto o Salvador ressuscitado dos mortos, não seria o homem a dizer que o viu. Caros irmãos e irmãs, podem ter certeza de que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Não se pode considerar esses homens bons como impostores. Não se pode incluir o apóstolo Paulo entre os facilmente enganados, nem entre os enganadores. Portanto, pode-se ter certeza de que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, conforme as Escrituras. Terceiro, mais uma vez, o argumento de Paulo é que, se não há ressurreição, a fé se torna uma ilusão, assim como teríamos que abandonar os apóstolos e todos os seus ensinamentos se Cristo não ressuscitou dos mortos. Também teríamos que concluir que, se os ouvintes acreditarem em uma mentira, a sua fé também é vã. Amados, eu falo a vocês que creram no Senhor Jesus Cristo e que repousam nele com grande conforto e paz de espírito. Sim, que experimentaram uma grande mudança de coração e uma grande transformação em suas vidas por meio da fé em Cristo. Agora, se ele não ressuscitou dos mortos, vocês acreditam em uma mentira. Reflitam sobre isso. Se ele não ressuscitou literalmente dos mortos no terceiro dia, essa fé que lhes traz conforto, essa fé que os renovou em coração e vida, essa fé que vocês acreditam que os conduz ao lar celestial, deve ser abandonada como pura ilusão. Sua fé está firmada em uma mentira. Ó, terrível conclusão! Mas a conclusão é claramente verdadeira. Se Cristo não ressuscitou, vocês estão arriscando suas almas em uma mentira. Esta é uma declaração solene. Eu disse no último sábado e repito: por uma vida que não vivi, por uma morte que não morri, arrisco toda a minha eternidade. É assim mesmo. Se Jesus Cristo não tivesse morrido por mim e não tivesse ressuscitado por mim, eu estaria perdido. Não teria nenhum consolo vindo de outra direção. Não me apoiaria em nada além de Jesus crucificado e ressuscitado. E se essa âncora falhar, tudo falhará com ela no meu caso, e assim também deve ser no seu. A vossa fé também é vã, escreveu Paulo aos Coríntios, pois se Cristo não ressuscitou, a provação será demasiado grande para a fé suportar, visto que a própria pedra angular da sua arca é a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Se ele não ressuscitou, a vossa fé repousa sobre o que nunca aconteceu e não é verdadeira. E certamente a vossa fé não suportará essa, nem qualquer outra provação. Chega ao crente, de tempos em tempos, um momento de grande provação. Já alguma vez jazaste, como eu já fiz várias vezes, à beira da eternidade, cheia de dor, quase na fronteira deste mundo, de frente para a eternidade e olhando para o abismo terrível? Ali, a menos que tenhas certeza do fundamento da tua fé, estarás numa situação realmente terrível. A menos que tenhas uma rocha sólida sobre ti, a tua esperança se reduzirá a nada e a tua confiança desaparecerá.
Quando você tem certeza de que o Senhor ressuscitou, de fato, então sente que há algo sob os seus pés que não se move. Se Jesus morreu por você e Jesus ressuscitou por você, então, meus queridos irmãos e irmãs, vocês não temem nem mesmo aquele dia terrível em que a terra será consumida pelo fogo e os elementos se derreterão com calor intenso. Vocês sentem uma confiança que resistirá até mesmo a essa prova. Se Cristo não ressuscitou dos mortos e vocês estão depositando suas almas na crença de que Ele ressuscitou, que fracasso será para vocês no outro mundo. Que decepção quando não acordarem à sua semelhança. Consternação se não houver perdão dos pecados, nenhuma salvação pelo precioso sangue. Se Cristo não ressuscitou, sua fé é vã. Se for vã, abandonem-na. Não se apeguem a algo que não é verdade, do que confiar em uma ponte podre que desabaria no meio. Se Cristo não ressuscitou, não confie nele, pois tal fé é vã. Mas se você crer que ele morreu por você e ressuscitou por você, então creia nele, com a alegre certeza de que tal fato oferece uma base sólida para a sua fé. Agora eu vou avançar um pouco mais. Paulo diz em seguida que se não há ressurreição, eles permaneceram em seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, ainda estamos em nossos pecados. Consegue suportar esse pensamento, meu amado em Cristo, de que ainda estás em teus pecados? Creio que a mera sugestão te arrepia, te aterroriza e te gela o sangue. Há pouco tempo estavas em teus pecados, mortos neles, coberto por eles por um manto carmesim. Estavas condenado, perdido. Mas agora crês que Cristo te libertou dos teus pecados, te lavou e te tornou branco em seu precioso sangue. Sim, e te transformou de tal forma que o pecado não terá domínio sobre ti. Pois agora és, pela graça, filho de Deus. Bem, mas se Cristo não ressuscitou, ainda estás em teus pecados. Observe isso, pois então não houve expiação. Pelo menos não é uma expiação satisfatória, pois se a expiação de Cristo pelo pecado tivesse sido insatisfatória, ele teria permanecido na sepultura. Ele foi para lá em nosso lugar, como refém por nós, e se o que ele fez na cruz não tivesse satisfeito a justiça de Deus, então ele jamais teria saído da sepultura. Pense por um minuto em qual seria a nossa posição se eu estivesse aqui pregando apenas sobre um Cristo morto e sepultado. Ele morreu há quase 1900 anos, mas e se nunca mais se ouvisse falar dele? Se ele não tivesse ressuscitado dos mortos, você poderia ter confiança nele? Você diria: como sabemos que o seu sacrifício foi aceito? Cantamos com toda a sinceridade. Se Jesus nunca tivesse pago a dívida, ele nunca teria alcançado a liberdade. O fiador estaria sujeito a finanças se não tivesse quitado toda a sua obrigação, mas ele o fez e ressuscitou dos mortos. E agora tanto o fiador quanto o pecador estão livres. Entendam claramente o que estou dizendo. O Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, assumiu toda a culpa de todo o seu povo. O Senhor fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele morreu e, por sua morte, obteve a quitação total de todas as nossas obrigações. Mas a sua ressurreição foi, por assim dizer, o recebimento integral, o sinal de que ele havia cumprido todas as terríveis responsabilidades que havia assumido. E agora, uma vez que Cristo ressuscitou, vocês que creem nele não estão mais em seus pecados. Mas, se ele não tivesse ressuscitado, então seria verdade, vocês ainda estão em seus pecados. Isso também seria verdade em outro sentido. A vida pela qual os verdadeiros crentes vivem é a vida da ressurreição daquele que disse: porque eu vivo, vocês também viverão. Mas se Cristo não ressuscitou, não há vida para aqueles que estão nele. Se ele ainda estivesse dormindo no túmulo,
onde estaria a vida e nos faz aspirar as coisas celestiais? Não haveria vida para você, novidade de vida. Mas se ele não ressuscitou, você ainda está morto, ainda sob o pecado, ainda sem a vida divina, ainda sem a vida imortal e eterna que será a sua vida no céu por toda a eternidade. Então você vê, mais uma vez, as consequências que se seguem. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil. Vocês ainda estão em seus pecados. Quinto, agora segue, se possível, uma consequência ainda mais terrível. Então também aqueles que adormeceram em Cristo pereceram. Pereceram, o que não significa aniquilados. Eles estão em uma condição pior do que essa. Uma frase precisa ser explicada pela anterior. Se Jesus Cristo não ressuscitou, eles ainda estão em seus pecados. Morreram e nos disseram que foram lavados pelo sangue de Cristo e perdoados, e que esperavam ver a face de Deus com alegria. Mas se Cristo não ressuscitou dos mortos, não há pecador que tenha ido para o céu, não há santo que tenha morrido com qualquer esperança real. Ele morreu iludido e pereceu. Se Jesus Cristo não ressuscitou, os piedosos mortos ainda estão em seus pecados e jamais poderão ressuscitar, pois, se Cristo não ressuscitou dos mortos, eles não podem ressuscitar. Somente por meio de sua ressurreição há ressurreição para os santos. Os ímpios ressuscitarão para a vergonha e o desprezo eterno, mas os crentes ressuscitarão para a vida eterna e a felicidade por causa de sua união com Cristo. Mas, se ele não ressuscitou, eles não podem ressuscitar. Se ele está morto, eles devem estar mortos, pois devem compartilhar da sua comunhão. Eles são e sempre serão um com ele. E todos os santos que já morreram, morreram sobre um erro se Cristo não ressuscitou. Rejeitamos esse pensamento com aversão. Muitos de nós tivemos pais e amigos queridos que morreram no Senhor e sabemos que a plena certeza de sua fé não foi um erro. Vimos filhos queridos morrerem na esperança segura e certa de uma ressurreição gloriosa e sabemos que não foi um erro da parte deles. Estive ao lado de muitos leitos de morte de crentes, muitos triunfantes e muitos mais pacíficos e serenos do que uma doce noite de verão. Eles não estavam enganados. Não, meus caros senhores. Crendo em Cristo que viveu, morreu e ressuscitou, eles tiveram confiança em meio à dor e alegria na hora de sua partida. Não podemos crer que eles estivessem enganados e, portanto, temos certeza de que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Quinto, mais uma vez, se não há ressurreição, nossa fonte de alegria desapareceu. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, nós que cremos que ele ressuscitou, somos, dentre todos os homens, os mais miseráveis. Se somente nesta vida temos esperança em Cristo, e certamente não temos esperança em nenhuma outra vida além de Cristo, somos os mais miseráveis dentre todos os homens. O que Paulo quer dizer? Que os cristãos são mais infelizes do que os outros se estiverem enganados? Não, ele não quer dizer isso, pois mesmo o erro, se for um erro, lhe traz alegria. O erro, se for um erro, lhes proporciona confiança e paz no presente. Mas suponha que eles tenham certeza de que estão enganados, de que cometeram um erro. Então seu conforto se foi e eles são, dentre todos os homens, os mais infelizes. Os crentes renunciaram aos prazeres sensuais, renunciaram a eles diligentemente, não encontraram consolo neles. Há mil coisas nas quais os mundanos encontram algum tipo de alegria, todas as quais o cristão detesta. Ora, se você renunciou ao pão integral e não consegue comer o branco, então está realmente faminto. Se consideramos a alegria do mundo como não sendo melhor do que as cascas de porco, e não há pão para nós no fato de Cristo ter ressuscitado dos mortos, então estamos realmente famintos. E além disso, aprendemos coisas superiores. Aprendemos a amar a santidade e a buscamos.
Aprendemos a amar a comunhão com Deus e conversar com o nosso Pai e Salvador tornou-se o nosso paraíso. Agora cuidamos das coisas espirituais e procuramos lidar com as coisas carnais como devem ser tratadas, como coisas para serem usadas, mas não abusadas. Ora, se depois de termos experimentado essas alegrias superiores, tudo isso se revelar nada, e certamente se revelará nada se Jesus não ressuscitou dos mortos, então somos de fato os mais miseráveis de todos os homens. Jesus Cristo carregou aquilo que tornou o perdão de Deus um ato de justiça e vindicou o seu perdão dos pecados, de modo que ninguém pode dizer que ele é injusto quando passa por transgressões. Cristo fez tudo isso e, morrendo, foi sepultado, mas ao terceiro dia, seu Pai o ressuscitou dos mortos, em sinal de que ele falou a verdade quando disse na cruz: está consumado. A dívida agora está paga. Então, ó pecador, saia de sua prisão, pois a sua dívida está paga. Você está preso em desespero por causa da sua dívida de pecado? Tudo está perdoado se você creu naquele que ressuscitou dos mortos. Ele levou todos os seus pecados e você está livre. Aquela escritura de ordenanças que era contra você foi pregada na sua cruz. Siga o seu caminho e cante. Verdadeiramente o Senhor ressuscitou, e seja tão feliz quanto todos os pássaros no céu, até que você seja, em breve, tão feliz quanto os anjos no céu, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.